Ah, ele atrapalha. Olá, mais uma vez queremos te agradecer pela sua paciência para ouvir a palavra do Senhor neste momento especial. E agora vamos fazer uma oração. Santo Deus, Pai nosso que está no céu, abençoe esse estudo, pessoa que está ouvindo, que tua mão esteja estendida, Senhor, tua palavra chega a lugares bem distantes, Senhor, e principalmente o coração das pessoas. Transforme, acalme, Senhor, dê mansidão e ânimo e coragem para todos, Senhor. Proteção, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar a quarta lição, que fala sobre ouvindo a voz de Deus. Um estudo ilustrado na palavra de Deus. Só relembrando, a gente viu a terceira lição sobre a origem do mal. Então tem uma pessoa responsável pelo mal. E essa pessoa era um anjo de luz, se transformou em um anjo do mal, que é Lúcifer. Ele passou a ser chamado enganador, usurpador, e deu origem a todo o mal e morte que tem nesse mundo. Então, Lúcifer, ele cometeu iniquidade, desobedeceu a lei de Deus, enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. E hoje nós estudaremos o plano da salvação. Veja que nós somos a ovelha. Jesus é o pastor. O salmo do bom pastor, né? Ele cuida das ovelhas. Então, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo, experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Vamos lá para a primeira pergunta. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos capítulo 5, 12, Romanos 6, 23. Vamos responder assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 12, 11, melhor dizendo, 5, 12. Então a palavra de Deus diz que todos pecaram. Aí o pecado passou a todos os homens. O processo do pecado, ele passa para o ser humano quando ele é gerado. Ele pega todas as características do pai, da mãe, dos bisavós, e quem vem, né, na cadeia genética. Então aí fica alojado na pessoa, ali vai o código. Então aí nisso vai o código de que a pessoa vai morrer. Então todos nós passamos a morrer por causa da consequência do pecado de Adão e Eva. Então é uma triste notícia, mas nós sabemos que Deus, Jesus, já morreu por nós. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 23. Então, como é que fica aqui? Quantos, a pergunta, são pecadores e qual é o resultado do pecado? Segundo Romanos 5:12 e 6:23 diz: a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, e o salário do pecado é o quê? A morte. E o que é pecado? Transgressando a lei de Deus. Então, nós temos que lutar para não, pedindo perdão aos nossos pecados ao Senhor, para não transgredir a lei de Deus.
Então, vamos ver aqui, falso ou verdadeiro. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, 8 a 10. Vamos ver qual foi a reação de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então o homem se escondeu quando viu a voz de Deus, depois que ele pecou, depois que eles comeram o fruto. Quando eles comeram o fruto, a luz que iluminava o jardim desapareceu. E a luz que cobria eles, eles se viram nus, perderam a inocência, tiveram que colocar folha de figueira, né? Aqui Gênesis capítulo 3, 8, relata muitas coisas que aconteceu. E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem não tinha medo das coisas antes, mas aí ele passou a ter medo. Então ele se escondeu de Deus, porque Deus é muito puro. Então Deus não fala mais por nós presencialmente, só através de visão e sonhos, e através da palavra dele. Então o pecado trouxe uma separação. Então como é que a gente... Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Abandonou o homem? O que vocês acham, sim ou não? Falso. Deus não abandonou. Não se importou? Não. Falso também. Procurou o homem, sim. Deus procurou o homem. Ele procurou Adão, né? Uma outra citação que nós podemos ver, qual a condição da natureza humana após o pecado? Vamos ver falso ou verdadeiro. Vamos ver Gênesis capítulo 6, 5, Salmos 51, 5, Jeremias 13, 23, 17, 9, Mateus 15, 19. Vamos ver aí algumas passagens para afirmar essa pergunta, né? Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Como ficou a natureza do homem? Você viu que Adão ficou com medo de Deus. Aí começou a aparecer outra coisa. Passou a desculpa. Passou a culpar. Ele já disse que não foi a mulher que tu me deste. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, já depois do pecado, e que era continuamente mal o desígnio no seu coração. O homem passou continuamente mal. Salmo 51, 5 diz: Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Viu como agora que aconteceu? A pessoa nasce nesse mundo em pecado. Porque se ele não tivesse pecado, uma criança ela não tem pecado, mas ela tem um pecado original de ter nascido aqui. Ele passa a ter a propensão de morrer. Porque se ela não, porque a Bíblia diz que não tem pecado, não morre, né? Então, porque o salário do pecado é a morte. Então, ela tem um pecado, os pecados dos nossos pais gerado, né? Então, de Adão e Eva, toda a terra foi contaminada, tanto os homens como os animais e as plantas. E os céus que em nosso entorno, né, tem consequências, né? Então aqui diz assim, Jeremias 3:23 diz assim: Pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Como é que se pode mudar a pele de uma pessoa escura? Não pode, nem o leopardo tirar suas manchas, também não pode. Quem é acostumado a fazer o mal não pode fazer o bem. Então, mas Deus tem uma solução. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece o nosso coração, mais que seja enganoso.
E Mateus capítulo 15, 19 diz, porque do coração procede maus desígnios humanos, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. Do coração sai tudo isso, o homicídio, o adultério, a prostituição, o furto, o falso testemunho, a blasfêmia, tudo sai do coração. Então como é que a gente faz aqui? Respondendo à pergunta, qual é a condição da natureza humana após o pecado? Falso ou verdadeiro? Ficou mais santa? Não. Falso. Tornou-se corrompida e depravada? Sim. Corrompida e depravada. Permaneceu como era? Também não. Se tivesse permanecido como era, um Adão, antes de pecar, bem, mas não permaneceu, houve uma mudança. Então, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos ver outras características. Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a gente sem Deus, a gente faz a vontade da carne. Neste mundo, quando a gente nasce, a gente está no reino do pecado. Nós temos que sair para o reino da graça, aceitando Jesus como Salvador. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Observe aqui em Efésios 4,18 diz: obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O coração é duro. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se ele não estiver orando, espírito de oração, pedindo para Deus para poder entender, não entende. Então, Romanos 7, 15, 16 diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu quero, consinto com a lei que é boa. Se eu faço o que eu quero, consinto com a lei que é boa, né? Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O apóstolo Paulo já dizia isso, né? Que ele tinha um desejo para fazer o que não era o que ele queria, só que era mal. Assim somos nós, mas a gente tem que fazer o que Deus, o desejo de Deus, o que é certo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 23, 24. Só Jesus Cristo vai livrar do corpo da morte. Então a pergunta fica assim, ó. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Querer bem e está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Sempre está querendo o bem, né? O homem natural não compreende as coisas de Deus. Eu acho que não consegue, mas a gente consegue. Que plano Deus estabeleceu para salvar da morte eterna? Em São João 3,16 diz, porque Deus amou muito de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe esse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então o plano de Deus foi o quê? A morte de Jesus, o plano da salvação, né? Por nós, para podermos unirmos a Deus. Então nós temos um representante, um mediador, que é Jesus Cristo.
Outro, ninguém mais há como ir para Deus somente através de Jesus. Então, diz assim, o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Desta forma, todo o que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Então Deus fez o plano para nós pecadores. Então a graça de Cristo nos constrange, né? O que Jesus fez por nós na cruz? Então, aqui 1 Pedro 2:24 diz: o que foi que Jesus fez por nós na cruz? Derramou seu sangue, né? Morreu. Carregou os nossos pecados de toda a humanidade, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Nós tem que morrer o pecado em nós, porque tem o vício do cigarro, da bebida, da droga, do sexo, da falsidade, da questão das pessoas não fazerem esse negócio direito. Nós temos que andar corretamente com Deus, né? Então, Deus não leva em conta. Quando você encontra com Jesus, Deus morreu por nós. Pelas suas chagas somos sarados, como diz aí 1 Pedro. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Morreu na cruz. Padeceu por nós. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Então fica assim, o que Jesus fez por nós na cruz? Carregou seu corpo sobre o madeiro, carregou em seu corpo, a palavra em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. E de todos nós. Existe a diferença de pecado para iniquidade. Iniquidade é aquilo que a gente está fazendo constantemente, mas o Senhor carregou, tirou. Então, para isso nós temos que pedir perdão. Se nós não pedirmos perdão, não tem como Deus nos salvar, porque a gente não confessou. Nós temos que confessar os nossos pecados a Ele. Então Ele fez todo o trabalho por nós. Agora falta nós fazer a nossa parte. Você quer fazer sua parte perante a Deus, aceitar Jesus como Salvador, viver como Jesus viveu, andar como Jesus viveu? Quem pode mudar a natureza humana? Quem que pode fazer isso? A Bíblia fala aqui, em 1 Samuel 10:6, diz que o Espírito do Senhor se apossará de ti. Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Meu Deus, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com ele, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10:6. Então a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor apossará de ti e profetizará como ele, e será mudado em outro homem, se o Senhor promete fazer.
Mas quando isso acontece é quando a gente conhece a verdade vos libertará. São João 8,32. Então, quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Onde é que está a verdade? A verdade é Pai, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a palavra de Deus e a lei de Deus. Então nós temos que conhecer a verdade. Está tudo na Bíblia, né? Só assim a gente é mudado. A salvação depende de nossas obras? O que você acha? Sim ou não? Então, segundo os versos da Bíblia, Efésios 2:8 diz: a mim, o menor de todos os santos, assim como diz Paulo, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo. Então aqui ele falou que ele tinha a responsabilidade de pregar a mensagem, né? Pregar o evangelho, né? Ele se considerava o menor de todos os santos. E Efésios 2:9 disse: e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Então, a manifestação da salvação foi desde antes da humanidade existir. Deus fez um plano para salvar o homem. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados não por obra da lei. Mas é o seguinte, a salvação depende de nossas obras? Sim ou não? Não, ela não depende das nossas obras, mas nós não podemos deixar de fazer as obras, porque nós como cristãos, nós somos cristãos porque nós fazemos o bem para as pessoas, nós cuidamos das pessoas doentes, nós obedecemos a lei de Deus, não matamos, não roubamos, porque Deus nos transformou, Deus nos salvou primeiro. Então aí a obra do cristão é fazer isso, fazer o bem, isso aí vem naturalmente na vida do cristão. As pessoas são conhecidas por fazer o bem. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar das pessoas, viu? É se dominar na hora da provação. Quando uma pessoa chega pedindo um pão para você, você não tem nada, mas você tem um pouquinho ali, você tira um pouquinho. Nessa hora que Deus vai provar se a gente realmente é cristão. Porque isso não vai salvar a gente, mas nós temos que fazer. A salvação está em aceitar Jesus como Salvador. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Nós salvos pela graça, mas a gente a fé em Cristo Jesus. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12 diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, viu? Nós temos que ter o Filho para nós ter vida. Então, em Hebreus 5:9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus é o autor da nossa salvação. Então, devemos confiar nele. Como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Se você está obedecendo ao Senhor, se você não chegou, você acha que está a vida desmantelada, não tem mais chance, mas ainda não se desespere, porque ainda há oportunidade.
Ainda há tempo. A nossa esperança, ela não morre. Jesus nunca vai morrer. Ele não jamais, ele é o dono da vida. Então nossa esperança, ela continua. Ainda que nós tivemos só quando a gente morre. Mas a nossa esperança continua. Nós temos que continuar firme até a volta de Jesus. E não desanime que mesmo que você tenha algum pecado realizado, não desanime, que ainda tem oportunidade, ainda tem chance ainda. Vamos fazer a recapitulação do estudo. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus e ele tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados. E após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido por o pecado. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da fé em Cristo Jesus. Então o Espírito de Deus, ele muda, ele implanta a sua lei dentro de nós. A lei não salva, mas se a gente deixar de guardar, a gente vai se perder, porque a gente vai cometer pecado. E a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei de Deus. E a Bíblia diz que nenhum pecador entrará no céu, somente aquele que pediu perdão dos seus pecados. E como é que a gente sabe que o apóstolo Paulo disse, se não há pecado, porque não há lei? Então eu pergunto, tem pecado? Tem. Então que existe a lei de Deus. Então devemos aceitar Jesus como Cristo, Salvador. Porque Ele é o nosso advogado agora. Nós podemos pedir perdão dos seus pecados. Amigo, qual é o seu desejo? Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Para a sua salvação? Sim ou não? Sim. Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua vida, a sua natureza carnal para a natureza espiritual? Sim? Se você tem dito sim, responda essa outra. Você quer entregar o coração a Jesus e aceitá-lo como o seu Salvador pessoal? Sim? Sim. E o próximo estudo é muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa, mas como nos livramos de suas terríveis consequências? O próximo estudo veremos que a Bíblia aponta a saída. Obrigado. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe. Pai, nós estamos no céu. Obrigado pela vida, obrigado pelo esse estudo. Obrigado pela essa pessoa que alcançou, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, de estudar. Que Jesus transforme a sua vida. Que ele seja uma pessoa importante, Senhor, para a salvação. Que naquele dia, quando Jesus Cristo vai voltar, ele possa receber a coroa da vida, Senhor. E pedir em nome de Jesus. Amém.